horas e 14 minutos pelo horário de Brasília. Bom dia para você. Desde a madrugada, estamos acompanhando os ataques dos Estados Unidos e de Israel ao Irã. A ação coordenada foi batizada pelo Departamento de Defesa americano de Operação Fúria Épica. Os ataques foram no começo da manhã no Irã, madrugada aqui no Brasil. As explosões foram ouvidas em várias cidades iranianas. Algumas imagens para você aí do outro lado. Na capital, Teherã, os ataques foram próximos a escritórios do líder supremo do país, o Ayatollah Ali Khamenei. Autoridades iranianas afirmam que o Ayatollah não estava em Teherã logo após o ataque. A gente lembra também que o espaço aéreo do Irã foi fechado e o país começou uma ofensiva, o contra-ataque. Em um vídeo de 8 minutos publicado nas redes sociais, o presidente Donald Trump disse que os Estados Unidos iniciaram esta campanha militar no Irã com o objetivo de defender o povo americano e eliminar as ameaças iminentes do regime iraniano. Trump disse que sempre foi uma política dos Estados Unidos e de seu governo impedir que o regime de Teherã, que ele classifica de terrorista, tenha armas nucleares. Trump reafirmou no vídeo que o Irã jamais poderá ter armas nucleares. O ministro da Defesa israelense, Israel Katz, disse que foi feito um ataque preventivo e uma ação para eliminar ameaças. Em um pronunciamento, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu afirmou que o ataque de hoje criará condições para que o povo iraniano tome o seu destino em suas próprias mãos. Assim como Trump, Netanyahu disse que o Irã não deve ter permissão para ter armas nucleares. Disse também que batizou a operação de O Rugido do Leão. O primeiro-ministro israelense também agradeceu ao presidente Donald Trump pela liderança que chamou de histórica. Vamos, portanto, agora ao vivo a Nova York com Nilson Clava. Ele que nos traz outras informações. Aqui, tela dividida, você vê ali as explosões. Nós aqui no estúdio, Nilson Clava, direto de Nova York. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Sabina. Bom dia, Marcelo. A todos que estão nos acompanhando ao vivo aqui nesse instante. Olha, enquanto nós falamos ao vivo, os ataques seguem acontecendo. De um lado, os ataques de Israel e Estados Unidos no Irã e, de outro lado, a retaliação do Irã a bases militares americanas em vários países do Oriente Médio. É isso que está ocorrendo nesse instante. Os oficiais, as fontes oficiais do governo israelense confirmaram que entre os alvos desses ataques estão o líder supremo do Irã, Ali Khamenei, e também o presidente iraniano, Massoud Pezeshkian. Não há informações sobre qual é a situação deles nesse instante, mas as autoridades israelenses confirmaram que eles estavam entre os alvos desses ataques. O que a gente tem de informação? Os ataques de Israel e dos Estados Unidos estavam mirando as principais autoridades do Irã. E qual o objetivo desses ataques? Isso ficou muito claro, tanto na fala do presidente americano Donald Trump, quanto também na fala do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu. Sim, acabar com o programa nuclear iraniano, sim, acabar também com o arsenal de mísseis do Irã, mas, no fim das contas, o grande objetivo desses ataques, e os dois deixaram claro isso, é uma mudança de regime no Irã, ou seja, o fim do regime dos ayatollahs, esse regime comandado pelo líder supremo Ali Khamenei, que, como eu disse aqui, segundo autoridades israelenses, está entre os alvos desse ataque promovido por Israel e promovido também pelos Estados Unidos. De um lado, os americanos e os israelenses, então, promoveram esses ataques e, de outro, a retaliação não demorou para vir, o que cresce o temor dessa guerra regional. Vários países ali do Oriente Médio, do Golfo Pérsico, foram alvos dessa retaliação por parte do Irã, país que tem essas bases militares americanas. Vou citar alguns deles aqui, o Bahrein, Catar, Kuwait, por exemplo, Emirados Árabes Unidos, Jordânia. Então, vários desses países já estão sendo alvos dessa retaliação por parte do Irã. Importante dizer que há uma diferença grande entre o que a gente está observando hoje e o que a gente observou em junho do ano passado, quando os Estados Unidos também atacaram o Irã, mas fizeram um ataque muito mais concentrado nas instalações nucleares iranianas. E, à época, o presidente americano Donald Trump
tinha dito o seguinte, que não era uma declaração de guerra ao Irã, mas era um ataque com o objetivo de acabar com o programa nuclear. Depois disso, as conversas por um acordo foram retomadas. Diante da falta de um consenso e de um impasse criado, os americanos decidem, ao lado dos israelenses, promover, portanto, esse ataque. E o presidente americano deixou claro que é um ataque de longa escala, ou seja, uma amplitude muito maior do que a gente viu no ano passado, que tem esse objetivo da mudança de regime no Irã. Clava, obrigada pelas suas informações. A gente pode voltar a qualquer momento com você aí direto de Nova York. Nos chama a atenção também imagens de um site que monitora os voos pelo mundo e mostra que o espaço aéreo do Irã, neste momento, está fechado. Então, há informação, inclusive, de companhias aéreas que cancelaram esses voos direcionados para a região do Oriente Médio. É isso, né, Clava? É isso, é exatamente isso, né, Sabina? Porque diante dessa retaliação iraniana, vários países também estão anunciando o fechamento dos seus espaços aéreos, né? Diante dessa retaliação e dos ataques com esses mísseis iranianos que estão sendo lançados, como eu disse aqui para vocês, na direção de vários países ali do Golfo. Das 7 principais bases militares americanas, 5 já foram atacadas, então, pelos iranianos desde o início dessa madrugada, né, como reação aí ao ataque promovido pelos Estados Unidos e por Israel. Eu citei aqui algumas delas para vocês: Bahrein, Catar, Kuwait, Emirados Árabes Unidos, Jordânia. Então, as bases militares americanas nesses países foram alvos desses ataques. Esse era o grande temor, né, por parte dos aliados americanos na região, que inicialmente tentaram convencer o presidente americano Donald Trump a não atacar o Irã. Por quê? Porque falavam do perigo de uma guerra regional e falavam também do perigo para a economia mundial, porque o Irã é um grande produtor de petróleo e controla o Estreito de Hormuz, por onde passa 20% de toda a produção de petróleo e gás do mundo. Então, se decidir fechar ali o Estreito de Hormuz, isso teria um impacto imenso. Donald Trump até cedeu a esses apelos inicialmente, se sentou à mesa de negociação com os iranianos, mas havia um impasse muito grande. Qual era o impasse nessa negociação? Os Estados Unidos não aceitavam nada que não fosse o fim do programa nuclear iraniano, ou seja, que o Irã não pudesse mais enriquecer urânio. E o Irã, ao longo de toda essa negociação, se mostrou resistente, não quis abrir mão do enriquecimento de urânio, dizia o Irã, para fins pacíficos, e também não quis colocar na mesa de discussão a questão da limitação do seu arsenal de mísseis. Então, diante dessa falta de avanços nas negociações, o que a gente viu foi, então, o presidente americano, depois de várias ameaças que foram feitas e de uma mobilização militar muito grande na região, promover esses ataques. É uma mobilização, para vocês terem ideia, gente, militar, é a maior na região desde a guerra lá no Iraque em 2003. Você tem 2 porta-aviões que foram deslocados, um que está ali na região do Mar Arábico, que é o porta-aviões Abraham Lincoln, e o maior porta-aviões do mundo, o Gerald Ford, chegou ontem à costa ali israelense, então também estrategicamente posicionado pelos Estados Unidos, que vem preparando, então, essa operação já de algum tempo e vem pressionando o Irã de várias formas. Essa é uma delas, do ponto de vista militar, né, mas também com as sanções econômicas. E essas sanções econômicas pressionaram muito o regime iraniano, que está numa posição muito vulnerável nesse momento. Por que uma posição vulnerável? Porque a situação econômica não é boa, porque houve vários e vários protestos que foram reprimidos de forma muito violenta pelo regime dos ayatolás, com milhares de mortos ali dentro do Irã, e porque o Irã também viu os seus aliados sofrendo várias derrotas, né, ao longo dos últimos meses e ao longo dos últimos anos. O Irã financia grupos armados na região. O Hezbollah, por exemplo, no Líbano, os Houthis no Iêmen, o Hamas em Gaza, ou milícias xiitas ali também no Iraque. E esses grupos foram enfraquecidos ao longo, né, desses últimos tempos. Então, o Irã também teve, desse ponto de vista, se encontra, nesse ponto de vista, numa situação mais vulnerável. No ano passado, como eu disse aqui para vocês, já foi alvo de ataques, mas ataques muito
concentrados e a reação também foi mais concentrada, né? O Irã respondeu com mísseis em Israel e também na base militar americana no Catar. Só que agora o que a gente está vendo aqui, é importante dizer isso, Marcelo e Sabina, é uma amplitude, uma proporção muito maior, tanto do ataque americano e israelense ao Irã, deixando claro o objetivo de uma mudança de regime e de uma operação de amplo alcance, quanto também da reação iraniana, já atingindo várias bases militares, colocando como alvo várias bases militares americanas na região. Inclusive a Arábia Saudita já se manifestando, condenando veementemente esses ataques iranianos contra os Emirados Árabes, Catar, Jordânia, Kuwait. É uma escalada ali, uma proporção, né? Esses ataques, eles tomam uma escalada ali, como o Clava disse, imensa, Marcelo. É exatamente isso, e preocupante, né? Os Estados Unidos já têm aumentado a presença militar há tempos no Oriente Médio e isso tende a avançar agora com esses ataques aí, Estados Unidos e Israel contra o Irã nessa ação coordenada. Aliás, há semanas, os Estados Unidos preparam a maior concentração de poder aéreo e naval americano no Oriente Médio desde a invasão do Iraque em 2003. 2 grupos de ataque liderados pelos porta-aviões Abraham Lincoln e Gerald Ford montaram um cerco naval estratégico pelo ar. Dezenas de caças de 5ª geração, como os modelos invisíveis F-22 e F-35, foram posicionados em bases no Golfo para neutralizar as defesas antiaéreas iranianas e limpar os céus. O Pentágono afirma que o objetivo com esta ação é erradicar a ameaça nuclear e balística de Teherã de uma vez por todas, combinando bombardeios de precisão prolongados e guerra cibernética. A estratégia americana também explora a profunda crise interna no Irã, que enfrenta neste momento protestos em massa devido ao colapso econômico, apostando em um possível colapso do regime liderado pelo líder supremo Ali Khamenei. Vamos ver, então, como a presença militar dos Estados Unidos se mobilizou no Oriente Médio, especialmente perto do Irã. A grande armada, como diz o presidente Donald Trump, inclui o porta-aviões Abraham Lincoln. Ele está acompanhado por 3 destroyers. O que são destroyers? Navios de guerra equipados com mísseis. Esses mísseis são armas de precisão, podem atingir alvos a uma distância de até 2.500 quilômetros. Um oficial da Marinha dos Estados Unidos informou que o total de destroyers americanos na região é de 13. Além disso, o Abraham Lincoln leva caças F-35 e F-18. Eles poderiam atingir alvos dentro do Irã. É tudo isso que a gente está mostrando aqui no telão para vocês. Mais recentemente, os Estados Unidos mandaram um segundo porta-aviões, o Gerald Ford. O jornal New York Times diz que ele está perto do Estreito de Gibraltar, na entrada do Mar Mediterrâneo. Esse porta-aviões, o Gerald Ford, é o mesmo que estava perto da Venezuela, você deve se lembrar, antes da captura do ditador Nicolás Maduro. Analistas, inclusive, detectaram também que a base aérea Muwafaq Saud, na Jordânia, virou um ponto central para os reforços aéreos dos Estados Unidos no Oriente Médio. Pelo menos 2 levas de caças americanos chegaram a essa base no último mês. Tem um levantamento do Instituto Internacional de Estudos Estratégicos que mostra que o Irã tem um contingente de 650 mil militares. E que a Guarda Revolucionária, que é uma das forças paralela e independente, tem 190 mil combatentes. A Guarda Revolucionária foi criada durante a Revolução Islâmica, lá em 1979, para defender o regime no Irã e se tornou ali uma importante força militar e política. Apesar de ter menos tropas do que o exército regular, a Guarda é considerada a força militar de maior autoridade no país. É o segundo maior contingente do Oriente Médio, atrás do Egito e à frente da Turquia, do Iraque, da Arábia Saudita e de Israel, que aparece na 7ª colocação, com 177.500 militares entre Exército, Marinha, Aeronáutica e outras forças. Mas esse número de Israel não considera os 400 mil reservistas convocados quando há conflito. Então, a gente vê aqui, primeiro esse ranking, né? Primeiro, segundo, terceiro e sétimo ali, Israel com 177 mil.
Vamos falar ao vivo com Dani Zarendini, que é doutor em Geografia pela PUC Minas e formado em Relações Internacionais. Ele pode nos explicar, inclusive, mais sobre as consequências desses ataques. Bom dia. Bom dia, querido. Bom dia. Começamos um sábado muito animado, né? A situação... eu vejo, né, como a própria reportagem já mostrou, que aquilo que aconteceu ano passado, na Guerra dos 12 Dias, existem similaridades e diferenças. A similaridade é porque existe uma narrativa da necessidade de acabar com o projeto nuclear iraniano, acabar com o projeto de mísseis balísticos, mas lá atrás, né, em 2025, a ideia era ataques pontuais, fragilizar o regime, mas não retirar o regime. O que acontece hoje é algo muito mais complicado, ao meu ver. Por quê? Porque na avaliação do governo israelense e do governo americano, existe uma oportunidade. De fato, o governo iraniano está num momento histórico de fragilidade que a gente não vê há décadas. Mas, ao mesmo tempo, existe ainda uma fidelidade enorme da Guarda Revolucionária, do Exército, dos Basijs e de toda a força de segurança ao governo do Khamenei. O que aconteceu hoje de manhã, com a tentativa de assassinato do presidente, do líder supremo, revela que o desdobramento disso pode ser muito grave. A exemplo que aconteceu ano passado, quando os iranianos respondem de maneira teatral, esse ano a resposta não é teatral. E não é teatral por uma questão básica. Agora o que está em risco é a caída do governo. Então, como o governo pode cair, o governo vai utilizar aquilo que ele tem em alcance para poder se manter firme ali governando o Estado iraniano. Então isso revela que as consequências dos ataques hoje de Israel e dos Estados Unidos ao Irã, elas podem ser profundas, de médio e longo prazo e difíceis de serem entendidas com relação às suas consequências. A verdade é que a ação que hoje começa põe o Oriente Médio e o mundo numa condição de muito alerta, ao meu ver. A gente gostaria também de saber, esses ataques pontuais são cirúrgicos, há poucas vítimas, com relação às vítimas, pode alcançar ali ainda poucas informações sobre vítimas civis. Eu estou a todo momento olhando aqui as informações que vão sendo abastecidas no G1. A imprensa americana diz que Donald Trump vai fazer um pronunciamento nesse sábado. O senhor bem disse que as consequências serão de médio a longo prazo. A gente consegue esmiuçar um pouquinho mais dessas consequências? O que se esperar a partir de agora, já com esse contra-ataque? Eu acho que os países aliados dos Estados Unidos, os países árabes muçulmanos na região, vão pressionar fortemente para que os Estados Unidos busque um cessar de hostilidade. Por quê? Porque isso gera impacto econômico em potências regionais relevantes. Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, não é? Catar, que são aliados com bases americanas na região, com atividade econômica muito intensa. Então eu vejo que o primeiro impacto vai ser o impacto econômico, preço do petróleo, dependendo da intensidade da morte ou não do Khamenei, que a gente não sabe se o líder supremo foi morto ou não ainda, nas primeiras ações do dia, dependendo desses desdobramentos, nós teremos uma intensificação das respostas do Irã. Então, eu vejo que existe um impacto que é militar. Não vai ser uma guerra por terra, é uma guerra de supremacia aérea. Então vai ser uma guerra de supremacia aérea do lado americano e israelense e, por outro lado, uma guerra de mísseis balísticos e de drones do Irã contra os seus vizinhos e contra Israel principalmente, né? Então você tem um desdobramento que é militar, que é muito mais amplo do que aconteceu no passado, tem um desdobramento econômico, porque o mundo agora está atento ao que acontece em um hub econômico e energético do mundo, que é aquela área do Golfo, os países ricos do Golfo, e, dependendo dos desdobramentos do que acontece agora, o fechamento do Estreito de Tirã, do Estreito de Hormuz, que pode gerar consequências aí como uma terceira crise do petróleo.
Vamos entender um pouquinho mais esse estreito, por quê? Porque tem uma questão ali importante que mexe com o preço dos combustíveis, né? Para quem está ligado aqui com a gente, pouco entende de política internacional, professor. O Estreito de Hormuz é uma passagem, um estreitamento entre o Irã e os Emirados Árabes Unidos e o Omã. Ali passa aproximadamente 20% de toda a produção de petróleo do mundo. Então, nós temos que lembrar que a primeira crise do petróleo acontece no Oriente Médio, a segunda crise do petróleo acontece no Irã, com a Revolução Islâmica de 1979, e a terceira crise pode ser pelo fechamento do tráfico de navios petroleiros naquela área, que distribui isso para o mundo inteiro. Então, o Irã fez exercícios militares nas últimas semanas, ali na região, praticando o fechamento do estreito. É um estreito que tem aproximadamente 50 quilômetros e que é formado por várias ilhas e que o Irã controla toda a margem oriental dessa passagem. E isso geraria um impacto que vai englobar o mundo inteiro. Lembrando, por exemplo, que na crise do petróleo de 73 e depois de 79, o preço do barril, em alguns casos, quintuplicou. Imagine isso hoje numa realidade do mundo tão conectado que nós temos. E para finalizar, chama a atenção do senhor parte do pronunciamento de Donald Trump, que durou ali cerca de 8 minutos, ele falando que após esses ataques, que vocês tomem para a população, né, que vocês tomem o Estado, que vocês ocupem ali o espaço. É uma tentativa de fazer aquilo que seria a cereja do bolo para o governo americano e para o governo israelense, que seria a mudança do regime iraniano. É um momento complicado. Por quê? Porque, ao mesmo tempo que o governo iraniano possui o apoio ainda das forças de segurança, do exército, das milícias, parte da população está muito insatisfeita com o governo. Então, eu acho que eles aproveitam essa situação em que parte da população iraniana, claro, estimulada pelas forças de inteligência de Israel e também dos Estados Unidos, se colocam contra o governo para tentar tirar o governo. Agora, isso não é tão simples assim, porque o governo iraniano ainda possui muito apoio, principalmente das forças de segurança e de milhões de iranianos que apoiam o regime islâmico da República Islâmica do Irã. Muito obrigado, viu? Dani Zahedini, que é doutora em Geografia pela PUC Minas e formada em Relações Internacionais. Muito obrigado pela participação com a gente aqui, pelos esclarecimentos para nós, brasileiros, que estamos acompanhando aqui do outro lado do mundo essas ocorrências de hoje, dessa manhã por lá de sábado e ainda madrugada aqui no Brasil, né? Obrigado, viu, professor? Momento delicadíssimo. Bom dia para o senhor. Daqui a pouquinho a gente volta com outras informações sobre esses ataques ao Irã.